Boa noite, amados. Vamos iniciar o nosso culto. Nós estamos vivendo um período de grande desesperança, né? Nosso povo está muito preocupado com toda essa pandemia, mas nós sabemos que Deus conhece todas as coisas e diz a palavra de Deus que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, não vamos perder a esperança, porque a nossa esperança está no Senhor. Vamos orar nesse instante. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de estar na tua casa, podendo, ó Deus, falar da tua palavra, ouvir a tua palavra. Ó Deus, neste momento tão difícil para o teu povo, nós suplicamos, ó Deus, a tua misericórdia e que a graça e a misericórdia do Senhor estejam sempre com todos os teus filhos. Nesses momentos difíceis, não devemos, ó Deus, perder a esperança, porque sabemos que o Senhor está junto com aqueles que buscam ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por este privilégio. Sustenta-nos, ó Deus. Nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 5, versos de 1 a 12. Mateus, capítulo 5, de 1 a 12, diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Que Deus nos abençoe para a perfeita compreensão da sua palavra. Vamos acompanhar com o hino 49 do nosso inário. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei luz supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus.
suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor. Em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Este momento é um momento muito especial para todos nós, que é um momento em que nós colocamos diante de Deus o perdão, suplicando dele o perdão para os nossos pecados. Portanto, eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 6, do verso 20, nós vamos ler do verso 20 ao verso 23. Romanos 6, de 20 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o nosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este momento muito importante para todos nós. Deus conhece a sua vida, Deus sabe dos seus problemas. Eu não preciso saber, nenhum de nós precisa saber, mas você e Deus, você confesse a Ele os seus pecados, suplique a Ele o perdão, porque certamente a palavra de Deus nos diz que a mão de Deus está sempre estendida para perdoar os nossos pecados. Confesse ao Senhor nesta hora, enquanto nós estaremos também orando. Bendito Deus, soberano e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra é palavra de vida. E nós sabemos, ó Deus, que podemos confiar no Senhor. Sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor está com a sua mão estendida para nos perdoar. Coloca, ó Deus, diante do Senhor a vida dos teus servos, a vida dos teus filhos, já suplicando, ó Deus, pelo perdão dos pecados que o Senhor realmente nos dará. Sustenta-nos, ó Deus. Olhe para cada um de nós com olhar de misericórdia. Coloque a tua mão sobre nós e permitas, ó Deus, que recebamos do Senhor o perdão para as nossas faltas. Nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos acompanhar agora o cântico do hino 32,
logo após a palavra estar com o reverendo Cícero para a mensagem desta noite. Fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu dás que segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui mais uma vez com essa liberdade da adoração ao Senhor Deus, do nosso culto, que tanto precisamos, né? Alimentar a nossa fé, edificar a nossa vida e sermos fortalecidos por essa comunhão, né? Ainda nesse tempo de pandemia, mas realmente confiados no Senhor, no tempo dele e no propósito dele. Queremos agradecer mais uma vez, presbítero Hugo, aqui na liturgia, nosso irmão Sergione na transmissão desse culto. E eu quero compartilhar com você hoje sobre a fé, que é a palavra tão pequena, mas um significado tão profundo e tão importante para nós.
e eu tenho certeza que fé é tudo que nós precisamos viver nesses dias tão difíceis. E eu vou chamar a sua atenção para o texto de Hebreus, capítulo 11, o verso 1 e o verso 6. Diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Então, abre o seu coração, meu amado, e vamos compreender um pouco mais sobre a importância da fé nestes momentos mais atribulados que nós estamos vivendo. E é exatamente a fé que vai nos trazer, a segurança, o refúgio e esse fortalecimento para prosseguirmos. Quando nós falamos da fé, e aí é bom a gente olhar para a Escritura, porque a fé, ela, em alguns momentos da vida, em algumas circunstâncias, diz a Bíblia que essa fé, ela pode ser muito pequena. Quando Jesus estava ali no barco, você lembra, que os apóstolos, temerosos quanto às ondas, o vento, e ele classificou naquele momento a fé dos apóstolos como bem pequena. Em outros momentos, a fé pode ser também fraca, Às vezes, na circunstância que você vive, a fé pode enfraquecer. Por outro lado, também, a Bíblia diz que há momentos em que essa fé, ela é uma fé muito forte, é uma fé grande. Assim disse Jesus daquela mulher hemorrágica: grande é a tua fé. Então, são experiências que nós vamos percebendo na Escritura de pessoas que, num dado momento, tinha ou expressou uma grande fé e, em outros momentos, uma pequena fé. Como é que a sua fé está, meu irmão? Hoje, sua fé está-se mais para aquela fé robusta, grande, forte, ou você está naquele momento de uma fé mais fria, pequena, alguns problemas surgindo aí no seu coração? O autor de Hebreus, é importante considerar que, antes de falar propriamente da fé, ele aponta dois perigos sobre a fé no capítulo 10, no verso 35 primeiro. Ele vai dizer do perigo de abandonar a fé, e no verso 39, o perigo de retroceder na fé. Então, observe que, naquele contexto dele, algumas pessoas já estavam abandonando a fé, estavam retrocedendo na fé, por causa, lógico, de circunstâncias que viviam naquele contexto. De forma que aí o capítulo 11, o autor ele vai tratar essa fé como algo fundamental para a nossa caminhada. Você observa que ele vai tratar exatamente de circunstâncias difíceis, e aí ele vai exemplificar toda essa ação da fé por meio de servos e servas do Senhor. Então, homens e mulheres que, dentro daquele contexto, foram muito firmes em Deus, e demonstraram isso até mesmo diante da própria morte, como em muitos exemplos que você pode perceber aí no capítulo 11. E aí no capítulo 12, bem no começo, ele diz para a gente olhar para essas pessoas como testemunhas, pessoas que venceram por causa da fé e que hoje podem ser os nossos referenciais para continuarmos firmes na fé. E a coisa mais linda, meu amado irmão, que eu vejo aqui no texto,
é que o autor, ele faz uma exposição da fé de uma forma muito simples, ou seja, a intenção dele não é fazer uma exposição dogmática ou teológica da fé, mas sim uma exposição simples, ou seja, o momento não é de discutirmos as características teológicas da fé, mas vivermos essa fé, vivermos a simplicidade dela. E aí tem uma palavra muito boa do escritor John Piper, quando ele fala sobre essa simplicidade. Ele diz que existem poucas verdades fundamentais onde nós podemos e precisamos firmar a nossa fé. E aí ele destaca pelo menos 3. Ele diz que a simplicidade, quando nós pensamos no sentido da vida, querido, quando nós pensamos na redenção da vida, né, o valor que ela tem, o amor de Deus por nós em Cristo, e logicamente pensar na glória de Deus, né, na glória do Senhor, e um dia estaremos participando com Ele dessa glória eterna. Então a fé é assim, né? Ela te leva a pensar em coisas simples, sentido da vida, redenção da vida e a glória de Deus. E se você ler o capítulo 11, você vai descobrir que é exatamente isso que o autor vai ensinar. A simplicidade da fé na vida desses personagens, desses homens e mulheres de Deus que venceram por sua total confiança em Deus, por sua total dependência de Deus. Mas vamos pensar aqui o que o autor nos diz nesses 2 versículos. O verso 1, nós podemos dizer que ele vai explicar o que é a fé. E no verso 6 ele vai mostrar a necessidade da fé. E quando nós pensamos, querido, nesse entendimento do que é a fé, sabemos que no original a ideia é de confiança, né? Fé é confiança, e confiança, logicamente, no sentido aqui, em Deus. Mas se você olhar para a Escritura, e eu chamo a sua atenção aqui, para três circunstâncias que envolvem a fé. Por exemplo, se você olhar para Mateus 10, 32, você vai perceber que a fé ali ela tem um aspecto de confissão, quando o próprio Jesus diz que todo aquele que o confessar diante dos homens, então ele também confessará essa pessoa diante do Pai que está nos céus. Então tem o sentido de confissão, confessar a Jesus como Senhor. Se nós olharmos para Romanos 5, nós vamos perceber que ali a fé ela tem o sentido de apropriação, ou seja, o texto vai dizer que nós fomos justificados em Cristo mediante a fé. Então nós nos apropriamos da justiça de Cristo por meio da fé. E ainda, se olharmos para 2 Coríntios 5, a fé ali vai ter o sentido de reconciliação. E vai dizer que pela fé nós fomos reconciliados com Deus. Nós nos voltamos para o Senhor, embora sendo uma iniciativa dele. Então, meu amado irmão, a fé, ela é uma confissão do Senhor como Salvador, é uma apropriação da justificação e também é essa reconciliação com Deus, querido. Então, de forma que o verso 1 vai nos dizer que, na prática, é isso mesmo. É uma total confiança em Deus. Segundo Simon Kistemaker, ele vai dizer que é quando você, nessa total confiança em Deus, você adere às suas promessas, você depende da sua palavra e você permanece fiel ao Filho de Deus. Então, é essa total confiança na palavra do Senhor, no que Ele fez por nós, nas suas promessas, em tudo que nós temos na Escritura.
Mas tem uma expressão muito linda que enche o nosso coração de muita alegria, de muita esperança, é que a fé, na visão desse autor também, ela tem o sentido de ser um título de propriedade daquilo que nós esperamos. Por isso que vai dizer que a fé ela é convicção, ela é também certeza daquilo que se espera, daquilo que a gente não viu. Não é? Isso, lógico, voltado tanto para o que Jesus fez e também voltado para o que ele ainda vai fazer, aquilo que nós esperamos. Então, há uma certeza, há uma convicção em nosso coração de tudo isso que a fé nos traz. Então, quando ela diz que é um título de propriedade daquilo que se espera, eu fico lembrando das palavras de Jesus lá em João, quando ele diz que ele iria para o céu e iria preparar lugar, porque na casa do Pai há muitas moradas. Então, simbolicamente, mesmo não sabendo como é o céu, não sabemos como é lá, no entanto, é como se nós tivéssemos aqui em nossas mãos um título de propriedade dessa casa que Deus preparou para nós. Ela é sua, ela é minha, ela é nossa. Então, a fé é essa certeza, essa convicção que nós temos. E, em segundo lugar, no verso 6, ele vai dizer que a fé é uma necessidade que precisamos ter e desenvolver todos os dias. Observe, meu amado irmão, que de forma tão linda, tão graciosa, tão maravilhosa, o autor, no capítulo 11 de Hebreus, ele vai construir um dos mais belos textos sobre a fé. E ele vai dizer que por meio dela a gente aproxima de Deus, a gente agrada a Deus e somos também galardoados, recompensados por Deus. E aí, quando eu penso naquilo que ele está dizendo aqui, olha aqui, de fato, de verdade, certamente, sem fé é impossível agradar a Deus. Como agradar a Deus, meus amados irmãos? Agradar a Deus tem o sentido de que aquilo que eu faço tem que ser aceito por Deus. Aquilo que eu faço torna Deus satisfeito. Por isso que você percebe na Escritura várias vezes Deus tecendo elogios a servos dele, porque foram pessoas que agradaram a Deus no seu viver. Tanto é que, se você olhar o contexto aqui um pouquinho, nós podemos destacar o Abel e Enoque, né? Personagens que agradaram a Deus, tiveram um bom testemunho, foram aprovados por Deus. E aí eu podia perguntar para mim e para você, aquilo que nós fazemos, que nós pensamos, você acha que tem agradado a Deus? Deus está satisfeito com a sua vida, com o seu testemunho? Será que Ele está aprovando as suas atitudes por meio da fé que você já professou nele? Então, meu amado irmão, se não tivermos essa fé bem centrada na Escritura, a gente não pode, é impossível agradar a Deus. E a palavra impossível, ela tem a ideia de falta de poder, incapacidade, falta de potencial, ou seja, nós somos fracos para agradarmos a Deus. Não há em nós méritos para agradar a Deus. Por isso que aí ele vai dizer que é preciso aproximar, chegar mais perto, estar mais junto de Deus. E aqui tem um significado interessante, essa palavra aproximar, que é você ter interesse e você concordar. Olha bem, meu amado irmão, concordar não é que você vai
depende de você aceitar, né? Assinar embaixo o que Deus faz. Não é nesse sentido. Mas concordar aqui é que você entra pela fé nesta aliança com Deus, se aproxima dele, chega mais perto, né? E você não questiona, não argumenta. Você entende que Deus conduz a vida desse jeito, com essa liberdade, com os propósitos que ele tem. Mas me chama a atenção ao sentido de ter interesse. Então, para agradar a Deus pela fé, eu me aproximo, isto é, eu tenho interesse naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz. Por exemplo, eu tenho interesse numa vida de oração. Eu tenho interesse profundo numa vida de leitura bíblica. Eu tenho interesse profundo num bom testemunho, como de Abel e Enoque e tantos outros aqui. Há um prazer no meu coração, meu querido, de estar próximo de Deus e de fazer aquilo que Ele deseja. Então, isso é interesse, isso é gostar, isso é querer fazer o que Deus tem para nós. Então, a fé, ela nos aproxima e aí nós vamos agradar a Deus. Eu gosto muito da palavra de John Stott, quando ele diz que essa aproximação de Deus, que agrada a Deus, que demonstra o meu interesse por Deus, por sua palavra, John Stott diz que a gente pode envolver três palavrinhas aí. Primeiro, ele diz que essa aproximação, ela é com ousadia. Ousadia no sentido de ser algo assim, franco, algo muito transparente, algo muito seguro. Quer dizer que eu tenho ousadia, eu sou encorajado, eu tenho firmeza, eu confio naquilo que Deus diz, tanto para o meu dia a dia, quanto também para o futuro, o que Ele prometeu. Segundo, ele diz que a gente aproxima também com amor. Né? O amor é esse vínculo que me leva até o Senhor. E quando eu entendo o amor de Deus por mim, né, eu vou rejeitar todo aquele medo que gerou distanciamento, que me tirou dessa fé, que não me deixou compreender essa fé. Então agora eu me aproximo de Deus com muito amor pelo que Ele fez na cruz e também um coração muito agradecido a Ele. Mais uma terceira palavrinha que Stott coloca aí é a alegria. Então, quando eu me aproximo de Deus pela fé, eu agrado a Deus com essa aproximação. Então, tanto eu tenho ousadia quanto o amor, mas também a alegria, meu amado irmão, de forma que aí eu vou celebrar a Deus com um louvor autêntico, com um louvor assim, profundo, um louvor sincero por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele é. Hebreus, capítulo 13, no verso 15, diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Olha que maravilha, meu amado irmão, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, aproximamos com ousadia, com amor e com alegria, meu amado irmão. Então, essa é a necessidade que nós temos de compreender essa fé e de nos aproximarmos de Deus. E aí, voltando aqui a John Piper, quando ele fala dessa aproximação, dessa necessidade de uma fé autêntica em Cristo, porque nós vivemos sempre o perigo do existencialismo, que começa lá na década de 60, com aquela famosa frase de que Deus estava morto. Deus está morto. E quando a sociedade divulgou essa frase, e ela ganhou terreno, e ela influenciou vidas, principalmente jovens, Deus está morto,
aquela sociedade estava dizendo o seguinte: eu sou o dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Então, esse Deus que é pregado pelo cristianismo é um Deus que não vai interferir na minha vida, porque ele está morto. Eu o matei no meu coração. Então, esta é a sociedade, querido, dos anos 60 para cá, que pregou esse existencialismo. Mas a Bíblia diz que para nós que cremos, que nos aproximamos de Deus, nós sabemos que sem Ele não podemos fazer nada. A nossa vida está nele. A nossa esperança está nele. Portanto, meu amado irmão, entenda essa verdade. Entenda essa simplicidade da fé. Entenda assim, que a salvação foi realizada, os pecados foram perdoados, Cristo ressuscitou e ele voltará, querido, voltará. Por isso que a teologia diz que a fé, ela tem um elemento chamado assentimento. Isto significa que a fé, ela não nasce em nós, mas ela é dada a nós. A fé não torna algo verdadeiro, mas ela abraça aquilo que é verdadeiro. De forma que quando eu compreendo esta verdade, então, meu amado irmão, essa fé, ela vai crescer e ela vai se fortalecer no meu coração. E aí, esse fortalecimento, esse crescimento da fé, não será e não é fruto de um conhecimento intelectual, fruto de um conhecimento adquirido em uma faculdade ou adquirido na leitura de livros. Por isso que a fé tem o seu elemento espiritual. É uma vida de oração, de dependência, de submissão a Deus e de confiança no que Ele diz. Então é a minha fé que vai me aproximar e vai me levar a Cristo. E aí ele vai encerrar dizendo que assim nós somos galardoados, recompensados por Deus. E, meu amado irmão, galardoados em dois aspectos. Olha que maravilha. Galardoado significa que aproximando de Deus pela fé, vivendo essa fé, este Deus em quem eu confio e creio, Ele cuida de mim. Ele me sustenta. Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus presente. Ele é o Deus que diariamente me mostra como as bênçãos são incontáveis. E, ao mesmo tempo, Ele me recompensa prometendo a vida eterna, que eu creio, que você crê, porque essa fé, que foi me dada pelo próprio Deus, essa fé alicerça no meu coração essa profunda esperança de que temos nele essa vida eterna. E eu concluo, meu amado irmão, então perguntando para você: você tem exercitado esta fé? Hoje você pode dizer que você está vivendo um grande momento na fé? Deus pode olhar para você e dizer: este filho, essa filha, realmente tem uma grande fé. Ou quem sabe, até mesmo por causa dessa pandemia, você vem se esfriando, a fé já não faz tanto sentido, você não tem conseguido pregar nem testemunhar sobre ela, mas tem entrado assim, numa circunstância talvez até mesmo duvidosa. Como está a sua fé? Você tem se aproximado de Deus? Você tem interesse nesse Deus, na palavra dele, na oração a ele, na dependência dele? A sua vida tem agradado a Deus? Sabe por quê, meu amado irmão? Muito me preocupa, e é bom pensar nisso, que muitas vezes uma oração não respondida, um crescimento que não vem, uma igreja que não avança, pode estar ligado a uma aproximação que não tem agradado a Deus. Então, que Deus possa nos abençoar muito, para que eu e você vivamos essa fé muito bem alicerçada, para que nada neste mundo, nenhuma circunstância difícil,
venha a nos separar, venha a nos fazer abandonar ou a retroceder. Pelo contrário, tudo o que acontece vai nos fazer prosseguir dia após dia até o nosso encontro com Cristo, de forma que a próxima geração vai dizer que nós também fazemos parte desses servos de Deus, dessas servas de Deus que não retrocederam, mas que avançaram pela fé. Amém? Deus te abençoe muito e ricamente. Nós estaremos agora orando, Vamos encerrar o nosso culto hoje com a oração, a bênção e o amém tríplice. Senhor nosso Deus e Pai, como é bom falar sobre a fé, viver essa fé. Senhor Deus, descansar na Tua palavra, no Teu poder, na Tua promessa, no Teu propósito, na Tua presença. Senhor Deus, nós temos sido fortalecidos por essa fé. E essa, Deus, é a razão mesmo de não sucumbirmos diante de tantas circunstâncias difíceis. Pelo contrário, temos condições, capacidade, vinda do Senhor para superarmos, ó Pai, tudo isso e permanecermos firmes no Senhor, prosseguindo no Senhor. Abençoa o Teu povo, ó Pai, que acompanha essa palavra do Senhor, essa mensagem do Senhor, que cada um, Deus, na sua casa, seja fortalecido por essa fé. Obrigado, Senhor Deus, e continue, ó Pai, agindo com Tua misericórdia. Nós oramos sempre para que a cura venha sobre esse país, sobre este mundo, que nós continuemos firmes, até, ó Pai, esperando o Senhor, para que experimentemos a graça, ó Deus, desse livramento que virá sobre a nossa nação. Cremos assim, oramos assim, esperamos assim. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, em nome do Senhor Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada um de nós e conosco permaneçam hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meu irmão? Shalom Adonai.